falarei um pouco sobre a matemática do primeiro ciclo nesta unidade. Primeiro, os objetivos. Como podem ver, existem 3 slides sobre os objetivos, um que respeita ao documento curricular, isto é, ao programa de matemática, que vocês devem consultar tentando responder às questões que estão colocadas. Um outro que diz respeito à didática. Ora, aqui é importante saber um conjunto de coisas, entre os quais distinguir o que são conceitos, processos e procedimentos matemáticos, saber distinguir entre a noção de tarefa e atividade, saber identificar a diferença entre tarefas de treino, memorização, de resolução de problemas de investigação e a sistematização de conceitos e fazendo também, no fundo, a síntese, identificar quais são os processos matemáticos relevantes e conhecer diferentes formas de representação escrita. Finalmente, no que respeita ao papel do professor na sala de aula, é importante perceber o que significa um professor na sala de aula como promotor de aprendizagem, saber identificar quais são as formas de planear uma sessão na qual o professor é o centro das tarefas propostas ou no qual a sessão é mais centrada naquilo que são as atividades realizadas pelos alunos e identificar as etapas do processo de resolução de problemas segundo Polya, assim como perceber como é que se pode trabalhar a ideia de investigação ou de projeto no contexto de uma sala de aula do primeiro ciclo. Olhando para o currículo da matemática, existem 3 questões que eu deixo em aberto e que proponho que vocês procurem as respostas no programa de matemática que está em vigor para o primeiro ciclo. Quais os objetivos gerais de aprendizagem? Quais são as áreas, as grandes áreas da matemática no primeiro ciclo? E dentro dessas áreas, quais são aquelas que são designadas transversais? Já pensando na aprendizagem da matemática na sala de aula, falarei de um conjunto de aspectos que considero importantes. Existe esta diferença entre aquilo que é designado na didática os conceitos, os factos base e procedimentos matemáticos e os processos matemáticos. Para uma criança saber matemática não basta saber os conceitos, saber o que é um quadrado, saber o que é um triângulo, saber definir o que é o perímetro. É preciso que ela também saiba calcular, por exemplo, o perímetro, saiba calcular o dobro do número e para isso precisa de conhecer procedimentos e factos matemáticos para o concretizar. Mas para além disso, precisa de saber registar, resolver problemas, eventualmente concretizar os cálculos através de um processo mental, precisa de saber comunicar as suas ideias, raciocinar e, portanto, todas estas atividades são consideradas processos matemáticos e é sobre os processos matemáticos que eu irei agora entrar e falar com algum detalhe. Comecemos por representar. Existe na representação, que é no fundo não só o registro escrito, mas também aquele que resulta do nosso pensar, daquilo que nós pensamos e que depois traduzimos oralmente ou através de uma representação escrita. Existe uma evolução e uma transformação histórica, porque a matemática utiliza uma linguagem própria e essa linguagem evolui com novos símbolos, etc.
Também, no contexto de sala de aula, nós podemos inventar e trabalhar com os alunos representações não convencionais, como o exemplo que é dado no slide, por exemplo. Mas, claro que devemos procurar que os alunos aprendam as representações convencionais. Se formos pensar na evolução dos registros que as crianças, desde o pré-escolar até o primeiro ciclo, e durante o primeiro ciclo, e durante o primeiro ciclo até o final do primeiro ciclo, utilizam, nós podemos incluí-las em várias áreas ou em vários grupos diferentes. A linguagem oral e escrita podemos considerá-las como uma forma de representação porque elas comunicam ideias matemáticas. Depois temos as outras três formas ou tipos. O inactive, que é uma ideia, uma proposta que vem do Brunner, e que um conceito que veio do Brunner e que tem a ver com o facto, os aspectos mais ligados aos objetos, portanto a aprendizagem mais próxima daquilo que nós manipulamos, utilizamos, e portanto tem a ver com o conhecimento obtido através desse processo. Depois temos a representação pictográfica ou icónica, aquela que na qual as crianças já se socorrem de uma representação gráfica, um registro escrito, que pode ser com muito detalhe, e aí costuma-se utilizar a expressão pictográfica. Por exemplo, as crianças mais pequenas, para resolver um problema de um automóvel que tem 4 rodas, 2 automóveis, quantas rodas têm, elas precisam de registar e, portanto, de representar o automóvel com todos os detalhes. Essas chamam-se representações pictográficas ou icónicas. Icónicas são aquelas em que há menos pormenor e, portanto, alguma abstração através de um registro em forma de diagrama ou de esquema para resolver problemas. Finalmente, as simbólicas, que correspondem à utilização de símbolos e os símbolos matemáticos. No programa de matemática há esta necessidade de que as crianças representem para poder registar e organizar e comunicar as suas ideias matemáticas. É fundamental que as crianças façam esses registros. Ora, esses registros aparecem sobretudo nas situações em que se discutem problemas, em que se lançam desafios. Por outro lado, é importante que esse repertório de representações possam ser utilizados, ou seja, que as crianças utilizem aquelas representações que mais se adequam às diferentes situações que encontram. Por exemplo, uma representação em forma retangular para fazer um cálculo pode ser mais útil em determinadas situações que outras. E haverá outros exemplos, com certeza, sobre as formas de representar. Por exemplo, uma representação de um gráfico pode ajudar na interpretação de um conjunto de dados que estão numa tabela. Finalmente, deve-se usar representações para modelar e interpretar fenómenos físicos, sociais e matemáticos, ou seja, aqui apela-se a que o registro, a representação, seja uma forma de comunicação de ideias matemáticas. Há um aspecto que é preciso realçar, que é o facto de que, se nós dermos a oportunidade das crianças representarem, registarem as situações problemáticas ou a resolução dessas situações problemáticas como elas entendem, e se dermos a oportunidade para elas explicarem aquilo que representam e que registam, nós com certeza que estamos a permitir que elas estejam a exprimir, a expressar as suas ideias
matemáticas de uma forma com mais sentido para elas. Daí devem ser eles próprios, os alunos, a procurar as representações que mais se adequam àquilo que são as suas ideias, para poder comunicar as suas ideias matemáticas. Há aqui um contraste neste outro slide que tem a ver com a forma como muitas vezes os professores convidam os alunos a aprender através do algoritmo, que não é mais que uma representação formal de um cálculo, quando nós sabemos que uma representação pictórica ou iconográfica irá permitir a um aluno resolver um problema de uma forma mais significativa para ele, ou seja, que se traduza numa compreensão mais aprofundada daquilo que são as ideias que ele tem na cabeça quando resolve esse problema. Um exemplo, pegando no exemplo anterior que já referi acerca do automóvel, uma criança pode escrever 2 vezes 4 para encontrar o número de rodas de um automóvel e registar esse processo realizando o algoritmo, colocando, por exemplo, a conta na vertical, a operação na vertical, ou pode fazer o desenho e contar o número de rodas, sendo essa segunda forma, se for a criança a realizá-la, naturalmente mais de acordo com aquilo que é o conhecimento que ela tem sobre como utilizar os símbolos matemáticos para resolver, e a simbologia própria que ela utiliza para resolver a situação problemática. Portanto, aqui nesta afirmação que não faz sentido tentar ensinar um aluno um algoritmo, tem a ver com o facto de o processo de aprendizagem deve partir da criança, e é a partir de experiências que ela realiza e que partilha com os outros que naturalmente se chegará mais tarde a um algoritmo para uma resolução mais rápida dos problemas. Falemos da ideia de calcular. Calcular é também um processo matemático. O importante no calcular tem pouco a ver com a ideia do algoritmo. Por exemplo, nós hoje na matemática, quando pensamos na multiplicação, na divisão, pensamos muitas vezes na ideia de algoritmo, ou seja, como é que os meninos resolvem um problema de dividir. Bom, se não sabem o algoritmo, utilizam a máquina de calcular. No entanto, para além dessas formas de resolver, existe ainda a possibilidade de eles utilizarem o cálculo mental. Ora, o cálculo mental, dentro do cálculo, é um processo matemático muito importante. É uma capacidade que tem que ser treinada desde o primeiro ciclo, e falaremos naturalmente dela ao longo das próximas sessões. Ficamos com a ideia que calcular mentalmente pode ser feito com ou sem papel e lápis, e que calcular mentalmente é diferente de utilizar um determinado algoritmo. Podemos utilizar um algoritmo para fazer o cálculo mental, mas não necessariamente precisamos de utilizar um determinado e específico algoritmo. Há outro processo matemático importante, que é o estabelecer relações. Falo aqui do aspecto de generalizar versus particularizar, com 2 exemplos, um que é verdadeiro e outro que é falso, para perceber como a matemática foca também este processo, que é importante ao longo das discussões que se vão tendo sobre aquilo que são os conceitos e aquilo que são os procedimentos da matemática. Finalmente, um aspecto que eu considero muito importante, que tem a ver com a resolução de problemas. Há
neste slide uma distinção entre o que é um exercício e um problema, a distinção essa que muitas vezes nos confunde, mas que parece-me que aqui está claro. Poderá acontecer que um determinado problema para alunos do primeiro ano, por exemplo, multiplicar 5 por imaginar que temos 5 casas, cada casa tem 2 coelhos, quantos coelhos existem? 5 vezes 2, 10. É um problema para os meninos do primeiro ano, mas naturalmente não é um problema para os meninos do quarto, será um exercício. Esta definição no slide mostra isso mesmo. Se não há dificuldade na resolução de uma questão problemática, então ela é considerada um exercício e não um problema. Pegamos depois em Pólia para falar um pouco daquilo que é as etapas para resolver um problema. Estas etapas podem ser e devem ser trabalhadas em contexto de sala de aula. A compreensão do problema geralmente corresponde à leitura do problema em algo na sala de aula. A identificação daquilo que se pretende, identificar, portanto, as questões que se colocam, identificar os dados que o problema contém e depois pensar numa estratégia, ou seja, conceber um plano de resolução desse problema. A execução de um determinado plano corresponde ao plano, em princípio, pensado e refletido anteriormente e, finalmente, o refletir sobre o trabalho realizado, e este é um processo cíclico, porque muitas vezes o plano falha por alguma razão e precisamos de regressar ao ponto 2 e muitas vezes ao ponto 1. O que acontece muitas vezes é que na resolução de problemas em contexto de sala de aula, os alunos e os professores levam a que os alunos pensem apenas no ponto na etapa 3, a execução de um plano. Perante um problema não há que pensar, há que olhar para um conjunto de elementos indiciadores, por exemplo, de uma determinada operação, e muitas vezes eles acabam por perguntar ao professor é de multiplicar ou dividir, e portanto ultrapassam as diferentes etapas que estão definidas por Pólia e que ajudam de certa forma os professores em contexto de sala de aula construir com os alunos um processo de raciocínio que os ajuda a pensar e até a utilizar os registros, as representações, para chegar a uma determinada solução das situações problemáticas colocadas. O National Council of Teachers of Mathematics, que é uma associação de professores dos Estados Unidos, refere que os programas de matemática devem centrar-se na resolução de problemas. Ele sugere isto de forma a que os alunos possam construir novos conhecimentos matemáticos através da resolução de problemas, que desenvolvam as capacidades de representar, de abstrair e generalizar situações dentro e fora da matemática, que apliquem diferentes estratégias e que monitorizem o seu pensamento matemático e reflitam sobre ele. Portanto, o contexto de resolução de problemas na sala de aula é importante porque congrega e liga diferentes processos matemáticos num só. Temos aqui um exemplo do que são diferentes soluções para um problema. O problema pode ser realizado de diferentes formas, mas pode ter várias soluções. E as diferentes soluções podem estar certas. Vejam, por exemplo, um problema de organizar 4 peças no espaço que tem aqui 3 das possíveis soluções, haverá mais, naturalmente. Já um problema também pode ter estratégias diferentes de resolução. Por exemplo, se nós pretendemos construir um puzzle, podemos fazer a bordadura e depois inserir as peças dentro dessa bordadura, ou então separar as peças consoante as cores, as mais escuras, as mais claras, e depois trabalhar grupos em separado e depois finalmente juntá-los. São 2 estratégias diferentes para resolver o problema.
Há um conjunto de estratégias comuns, o Poli, aliás, trabalhou e apresentou essas estratégias, mas de uma forma geral elas enquadram-se no uso de diagramas, na procura de regularidades, na listagem de todas as possibilidades possíveis, de experimentar determinados casos, particularizando para depois procurar perceber se se pode generalizar para o caso em questão, para a pergunta em questão, usar a tentativa e erro e, por exemplo, pensar de trás para a frente quando assim é possível. Finalmente, para terminar esta discussão em torno dos problemas, existe aqui um desafio sobre um conceito diferente da resolução de problemas que tem a ver com o investigar. Geralmente investigar no primeiro ciclo está associado a um trabalho mais interdisciplinar que parece-me que alguns de vós já conhecem e que é o trabalho em projeto. Geralmente as perguntas que se fazem no contexto desse trabalho são o que queremos saber, como vamos comunicar, quando vamos comunicar. Portanto, estas serão etapas que estão associadas a um processo investigativo na qual os alunos registam aquilo que pretendem saber, por exemplo, como é que os carros funcionam, como vamos saber, ir buscar os livros, perguntar aos mecânicos que vivem na freguesia, perguntar aos pais se sabem mecânica, como vamos comunicar. Vamos montar esquemas, fazer desenhos, tirar fotografias, fazer filmes e depois apresentar finalmente ao grupo. Este é um contexto de trabalho de investigação que poderá ou não envolver matemática. Nas questões de investigação, mais propriamente aproximando-se daquilo que é um trabalho daquele tipo que nós vimos anteriormente, mas centrado em matemática, muitas vezes nós procuramos, quando procuramos saber alguma coisa, vamos fazer conjecturas sobre o que está certo ou não. Portanto, é como se nós lançássemos pistas para construirmos um determinado percurso de raciocínio. Depois temos que testar esse percurso, saber se está certo, essa conjectura. E se estiverem mal, temos que conjecturar de outra forma, ou seja, colocar outra hipótese. Então será assim. Temos que validar os resultados e depois vamos ter que comunicá-los. Há aqui uma relação próxima com aquilo que é a tarefa mais lata de trabalhar em forma de projeto. Abordamos em seguida o sentido de comunicar na sala de aula. Quer dizer, sentido tem a ver com propósito. Porque é que um professor comunica na sala de aula? Nós comunicamos para transmitir conhecimento ou para provocar que esse conhecimento surja entre os alunos. Há um autor que eu cito, que é a Boa Vida, que tem um livro que depois, uma brochura que estará disponível também para vocês lerem, e que fala da importância da pergunta e do papel provocador que essa pergunta deve ter no contexto da sala de aula. Outro aspecto importante é também o facto da pergunta permitir que se socializem os conhecimentos, porque vai indagar cada um e cada um responde, e a partir daí, a partir das respostas uns dos outros, pode-se construir um conhecimento que é partilhado por todos. Como é que deve perguntar um professor? Aí há algumas orientações dadas por alguns investigadores. Deve-se perguntar de forma a que não se espera que a resposta seja sim ou não. Deve-se dar tempo para os alunos responderem, não se deve dar a resposta imediatamente. Deve-se evitar formular perguntas que já contenham a resposta em si, como por exemplo, vocês sabem que 2 vezes 3 é igual a 6. Evitar responder às suas próprias perguntas.
quando nós questionamos, devemos ficar à espera que sejam os alunos a responder. As boas perguntas são aquelas que conduzem o aluno a alguma aprendizagem pelo facto de ele responder. Obrigam a refletir e a explicar raciocínios. A pergunta porquê, mas porquê é que tu fizeste dessa forma, por exemplo. Obrigam a pensar em níveis mais elaborados. Ou seja, a pergunta coloca a ideia de uma forma diferente. Vamos pensar de outra forma. Como é que vocês fariam se fosse desta maneira? E finalmente, pode constituir uma boa pista para o professor sobre aquilo que o aluno efetivamente sabe e não sabe. A tal pergunta, porque é que vocês realizaram desta maneira, ou explica-me o que é que significa executar esse passo que vocês executaram. O próximo slide e os outros slides têm alguns esquemas. É importante que vocês percebam, no contexto daquilo que nós discutimos aqui sobre os processos matemáticos, os diferentes processos matemáticos que existem, é importante que vocês percebam um aspecto importante, uma coisa importante que é que a matemática aprende-se não só com o professor a falar, também não se aprende só com os alunos a pensar, e também não se aprende só com os alunos a resolver exercícios, mas a junção dessas coisas. E há uma tendência que me parece importante referir e útil, que é, dentro de um contexto de uma sala de aula, criar espaços para que os meninos treinem, façam exercícios rotineiros de aprendizagem e de memorização de factos, base e de conceitos matemáticos. Aqueles exercícios que, por exemplo, podemos dar no início de uma sessão, em 10 minutos. Por exemplo, pedir aos meninos que treinem a tabuada ou que treinem a operação da adição de dois números que resultem no número 10, os tais números amigos, 3 mais 7, 2 mais 8, 1 mais 9, por aí fora. Isso são rotinas, são treinos, são espaços preparados para os meninos fazerem exercícios. É preciso treinar também para memorizar factos matemáticos. Já haverá outro espaço próprio para raciocinar, e esse tem a ver com a resolução de problemas, sobretudo, o lançar desafios, ou comunicar resultados desses desafios feitos pelos próprios alunos. Nesses espaços eles comunicam, explicam raciocínios, utilizam representações diferentes e explicam as suas representações. E finalmente, haverá um espaço mais próprio do professor para sintetizar ideias, para socializar as aprendizagens, apontando as diferenças entre o que um disse e o que o outro disse, identificando aquilo que são aspectos gerais, resultantes das experiências particulares que houve, ou particularizando, fazendo aponto para conhecimentos anteriores a partir de uma generalização. Portanto, são momentos diferentes e que devem ser contemplados num planeamento de uma sala de aula. Quando é que o professor intervém? Antes ou depois de apresentar um conceito? Em que momento é que os alunos, os meninos, irão praticar um conjunto de factos que aprenderam sobre a matemática por terem pensado e resolvido problemas acerca de um determinado assunto? Este outro slide mostra etapas de resolução de problemas numa sala de aula e segue um pouco as ideias do Polya que vimos em slides anteriores. Há aqui, digamos assim, 3 momentos que são fundamentais. O primeiro tem a ver com a clarificação do problema, portanto, aquele momento em que é preciso que todos compreendam o que é que se pretende fazer. O segundo, em que se fala da importância de dar tempo para que todos os meninos resolvam, ou pelo menos que resolvam com o apoio do professor. E finalmente,
a discussão e a partilha dos resultados diferentes que utilizem estratégias diferentes de cada um dos meninos ou de cada grupo de meninos que resolveram esses problemas. Falemos finalmente do papel do professor na sala de aula e esse papel que é importante para compreendermos diferentes formas de estar numa sala de matemática. Olhando para o slide, o que nós verificamos é que uma sala pode ser mais positiva, em que há um conjunto de procedimentos, de formas de estar que levam a que o trabalho seja mais centrado no professor, e há, por outro lado, uma sala onde o professor pode ser em que um professor procure centrar mais as atividades dos alunos. Aqui, neste slide, o que se faz é uma distinção entre cada uma das coisas, olhando para o tempo, ou seja, a forma como o professor organiza as atividades ou as tarefas que propõe aos alunos, de forma a que se perceba que num caso e noutro o tipo de tarefas e as tarefas predominantes são diferentes. No caso do trabalho mais positivo, geralmente o professor aposta em exercícios e alguns tipos de problemas e na maior parte das vezes utiliza o manual. As tarefas predominantes é sobretudo o trabalho individual. Já nas aulas mais centradas na atividade dos alunos, os tipos de tarefas são mais diversificadas e portanto eu gostaria que vocês no futuro procurassem portanto esta opção de baixo. Nesta opção de baixo também as tarefas predominantes variam, pode ser em grupo, em par, individual, e há espaço para a apresentação de resultados na sala de aula. Já pensando no espaço, é interessante verificar que numa aula centrada no professor, muitas vezes os materiais estão inacessíveis, percebemos que o espaço de trabalho é individualizado, que as mesas estão dispostas de uma forma que percebemos que os alunos raramente trabalham em grupo e há muitas vezes o convite à utilização do manual. Já nas aulas mais centradas na atividade dos alunos, consegue-se perceber que os materiais estão acessíveis, que o espaço é organizado de maneira que os meninos trabalhem em grupo e há na sala alguns painéis que mostram que a sala é organizada em torno de um conjunto de formas de avaliação do trabalho mais autónomo que os alunos vão realizando na sala de aula. Finalmente, o último slide, eu mostro como um professor que inicia uma unidade curricular colocando problemas pode levar a que os alunos pensem sobre essa resolução, e aí temos os aspectos dos processos de comunicação e representação, passando por uma discussão que resulta da resolução dos problemas evocando novos conceitos e aí o lançamento de mais problemas, voltando ao círculo azul novamente e andando aqui neste ciclo entre o círculo azul e o círculo vermelho, e depois haverá momentos em que há o treino dessas aprendizagens. Esta forma de aprender através de resolução de problemas é uma forma interessante e que se traduz em bons resultados de aprendizagem